Era uma noite fria e chuvosa, com relâmpagos iluminando a cidade como flashes de uma câmera. Eu estava apressado, com os pensamentos tumultuados pela preocupação com meu pai, cuja saúde parecia se deteriorar a cada hora. Ele precisava de um medicamento urgente e eu havia prometido resolver. As ruas estavam quase vazias, exceto por uma figura indistinta parada sob um poste de luz trêmula. Quando me aproximei, percebi que era uma senhora idosa, com cabelos prateados que brilhavam sob a luz do poste. Seu sorriso era tranquilo, mas havia algo em seus olhos. Uma profundidade que parecia guardar segredos antigos. "Boa noite, jovem", ela disse, sua voz suave como o som da chuva. "Você parece preocupado. Posso ajudar?" Eu hesitei. Quem era aquela mulher? E por que parecia tão interessada em me ajudar? Mesmo assim, expliquei minha situação. "É meu pai. Ele está muito mal e precisa de um medicamento. A farmácia está longe, mas é a única que tem o remédio." Ela sorriu e colocou uma mão gentil no meu ombro. "Eu conheço bem estas ruas. Há um atalho. Venha comigo." Sem muita escolha, comecei a seguir seus passos. O caminho que ela apontava era diferente do habitual. As casas pareciam mais antigas, com janelas fechadas e sombras que pareciam se mover sob a luz fraca das lâmpadas. Eu tentei puxar conversa. "A senhora mora por aqui?" Perguntei, tentando preencher o silêncio inquietante. "Sim, vivi aqui minha vida toda", ela respondeu. "Meu marido e eu éramos muito unidos. Sempre fomos conhecidos por ajudar quem precisava." Havia algo reconfortante em suas palavras, mas também uma estranheza que eu não conseguia ignorar. Chegamos a uma rua estreita que parecia saíra de um filme de mistério. Ela apontou para um pequeno prédio iluminado ao fundo. "A farmácia é ali. Corra, antes que feche." Fui até a porta, mas antes que eu pudesse entrar, ela se adiantou, conversando com o farmacêutico com uma autoridade inesperada. Minutos depois, ela saiu com o medicamento em mãos, entregando-o para mim. "Aqui está. Cuide bem de seu pai. Ele vai melhorar logo." Agradeci, sentindo um misto de alívio e confusão. Quem era ela? E como sabia exatamente o que fazer? Quando ela começou a se afastar, chamei por ela. "Posso saber seu nome?" Ela parou e seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam carregados de tristeza. "Marília", disse ela. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se virou e desapareceu na névoa que envolvia a rua, deixando apenas um silêncio perturbador. Voltei para casa rapidamente, entregando o medicamento à minha mãe. Ela olhou para mim com alívio e curiosidade. "Onde conseguiu isso tão rápido?" perguntou ela. "Uma senhora chamada Marília me ajudou. Ela parecia conhecer bem o lugar", respondi, ainda tentando processar o que havia ocorrido. Foi então que o rosto de minha mãe mudou completamente, como se tivesse visto um fantasma. "Marília? Filho, Marília faleceu semana passada. O mundo ao meu redor pareceu congelar. Como isso era possível?" Minha mãe continuou. "Ela era nossa vizinha há anos. Sempre foi muito gentil, mas morreu há pouco tempo. Meu pai, ao tomar o remédio, melhorou rapidamente, mas eu não conseguia tirar da mente o rosto daquela mulher. Olhei para fora da janela, na esperança de vê-la novamente, mas havia apenas a escuridão. Naquela noite, senti algo diferente. Não era medo, mas uma profunda gratidão misturada com um mistério que jamais poderia ser explicado. Marília havia retornado para ajudar, mesmo além do que era possível. Ela me mostrou que algumas conexões transcendem as barreiras da vida e da morte. Há 2 semanas, meus dias e noites se misturavam. Desde que comecei no turno da noite na cerâmica, cada jornada era marcada pelo silêncio absoluto, apenas interrompido pelo som das máquinas e ocasionalmente pela voz de seu Zeca, o porteiro. Ele gostava de repetir: "Cuidado para não se perder nesse silêncio. Ele brinca com a gente." Eu achava que era só conversa de gente experiente, mas depois daquela noite, comecei a dar razão. Na manhã passada, após sair do trabalho, decidi aproveitar o dia com minha família. Não dormi, não tinha tempo para isso. Minha esposa sugeriu uma caminhada no parque
e o riso dos meus filhos encheu meu coração. Por um momento, eu esqueci do cansaço. Mas quando voltei para casa, olhei o relógio e percebi que o turno já me chamava. Eu estava exausto, mas não podia faltar. Quando cheguei à cerâmica, tudo parecia como sempre. Zeca estava sentado na portaria, girando sua caneca de café. Ele deu uma olhada em mim e riu. "Garoto, você precisa descansar. Essa máquina vai te consumir." Eu respondi com um sorriso forçado, como sempre fazia. Eu sabia que ele tinha razão, mas o trabalho não me dava escolhas. O setor de queima dos filtros era o único que funcionava à noite. Apenas eu e as máquinas, rodeados por corredores escuros e paredes que pareciam respirar. Naquela noite, o silêncio não era apenas tranquilo, era opressivo. Enquanto ajustava a temperatura do forno, comecei a ouvir um som distante, como passos. "Deve ser só o eco", murmurei, tentando ignorar o desconforto que crescia. Depois de alguns minutos, notei algo pelo canto do olho. Era uma sombra, movendo-se rapidamente. Virei-me, mas não havia ninguém. "Zeca, está tudo bem por aí?" Perguntei pelo rádio, tentando manter a calma. Ele demorou a responder, e quando o fez, sua voz parecia mais fria. "Tudo tranquilo, só cuidado com o que você vê." Aquilo me deixou inquieto, mas segui com o trabalho. Enquanto verificava os filtros, ouvi risadas, distorcidas e graves, vindo de algum lugar no corredor. Meu coração disparou e o som parecia aumentar à medida que eu tentava ignorá-lo. "Isso é falta de sono", eu disse a mim mesmo, mas a sensação de que algo estava errado era inescapável. Decidi investigar. Peguei uma lanterna e fui até o corredor principal. As luzes piscavam, como se estivessem tentando alertar. Quando cheguei ao final, vi uma figura parada, imóvel. "Quem está aí?" gritei, mas a silhueta não respondeu. Quando dei um passo atrás, ela avançou, e o rádio começou a emitir sons incompreensíveis. Corri de volta para o forno, mas as sombras pareciam me seguir. Os vultos começaram a emergir das paredes, movendo-se como se fossem parte do próprio prédio. "Zeca, preciso de ajuda!" gritei no rádio, mas ouvi outra voz no lugar. "Ele já não pode te ajudar." O ambiente ficou gelado e as sombras cercaram o setor. Tentei usar o calor do forno como proteção, abrindo a chama principal. Por um momento, funcionou. As entidades recuaram e eu pensei ter vencido. Mas então, ouvi passos atrás de mim. Era Zeca, ou pelo menos parecia ser ele. Seus olhos estavam diferentes, vazios. "Não adianta resistir", ele disse. "Você já faz parte disso." Eu gritei, tentando sair do setor, mas todas as saídas estavam bloqueadas. A última coisa que lembro foi Zeca sussurrando algo para os vultos e eles se aproximando, até que tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no mesmo lugar, sozinho. O rádio estava mudo e o relógio marcava outro minuto. Era como se nada tivesse acontecido. Ao sair, Zeca estava sentado na portaria, como sempre. "Boa noite, garoto", ele disse casualmente. Mas eu sabia que algo estava errado. Enquanto voltava para casa, uma dúvida perturbadora não me deixava em paz. Foi real? Ou minha mente, exausta pelas noites sem descanso, tinha criado aquilo? Até hoje eu não sei. Mas toda vez que penso nas sombras, sinto que elas ainda me observam. Era 1 da manhã, e a cidade estava mergulhada em uma tranquilidade rara. A chuva fina refletia as luzes esparsas das ruas, enquanto eu procurava por corridas. Meu telefone vibrou com uma nova solicitação, e o destino indicado era uma área rural, distante do centro. Aceitei sem pensar muito. Era só mais uma corrida, certo? Cheguei ao ponto de encontro e avistei a passageira. Era uma mulher jovem, vestindo um casaco grande e carregando uma mochila. "Boa noite", cumprimentei quando ela entrou no carro, e ela respondeu com um sorriso discreto. Parecia gentil, e pela conversa inicial descobri que ela vinha do centro da cidade. Disse que estava indo para a floresta realizar um trabalho. "Um trabalho na floresta a essa hora? Interessante", comentei, tentando puxar conversa. Ela sorriu de novo,
mas não entrou em detalhes. Sim, é uma pesquisa ambiental. Preciso coletar algumas amostras, respondeu, olhando pela janela, como se já estivesse mentalmente imersa na tarefa. Enquanto dirigíamos, percebi que a estrada se tornava cada vez mais deserta. O silêncio no carro não era desconfortável. Parecia refletir a serenidade da própria passageira. No entanto, algo dentro de mim começou a se inquietar. As sombras das árvores ao longo da rodovia pareciam mais densas do que o normal, e meu coração começou a acelerar sem razão aparente. Você costuma trabalhar à noite? Perguntei, tentando afastar meu próprio desconforto. Às vezes, respondeu, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. A noite tem sua própria calma. Além disso, certas amostras exigem horários específicos. Sua voz era tão tranquila que quase me fez esquecer o crescente nó na minha garganta. Ela pediu para virar em uma estrada de terra, e eu obedeci. O caminho era estreito e cheio de buracos, cercado por árvores que pareciam fechar o céu acima. "O lugar é longe daqui?" perguntei. "Estamos perto", disse ela, mas algo no meu peito me dizia que eu não queria chegar ao destino. Paramos em um ponto indicado por ela. Olhei ao redor e só vi a floresta, mergulhada na escuridão. "É aqui?" perguntei. "Sim, obrigado por trazer-me", respondeu sorrindo enquanto pegava sua mochila e saía do carro. Era só mais uma corrida, certo? Então por que minha mente insistia que algo estava errado? Enquanto ela se afastava, eu ainda podia ver sua silhueta entre as árvores, iluminada pelos faróis do carro. Foi quando ouvi os sons. Primeiro, estalos leves, como galhos sendo esmagados. Depois, algo mais profundo, como um movimento pesado vindo da direção oposta a que ela seguia. Olhei para os lados, tentando encontrar alguma fonte para os ruídos. Talvez fossem só animais, pensei. Mas havia algo no som que parecia errado. Meus dedos estavam trêmulos no volante, e a sensação de ser observado crescia a cada segundo. Olhei para a floresta novamente, mas a mulher já tinha desaparecido. Decidi voltar, mas os ruídos pareciam me acompanhar. O som de passos, que começaram leves, ficaram mais intensos e próximos. Meu coração disparou, e eu acelerei o carro, tentando escapar daquela estrada. A escuridão parecia viva, como se estivesse pressionando contra mim. Quando finalmente alcancei a rodovia principal, parei o carro para respirar. Olhei pelo retrovisor, ainda esperando ver algo, mas tudo estava vazio. Tudo o que restava era o eco dos sons na minha mente. A corrida deveria ter sido apenas mais uma história peculiar para contar, mas aquilo não parecia nada normal. Eu sabia que a passageira não tinha nada a ver com o ocorrido. Ela era apenas uma pessoa comum, com suas próprias responsabilidades. Mas por algum motivo, a sensação de que algo me seguiu naquela noite nunca desapareceu. O que realmente aconteceu? Talvez eu nunca saiba.